Estávamos na expectativa para o resultado, lembra do caso do Dallagnol? E aí saiu, o Piperno, o Tribunal de Contas da União condenou o ex-coordenador da Lava Jato Dallagnol, o Deltan Dallagnol, por irregularidades nos gastos da Força Tarefa. Além de Dallagnol, também foram sentenciados os ex-procuradores-geral da República, o Rodrigo, o procurador João Vicente Romão. Os três terão que devolver R$2.800.000 aos cofres públicos. Agora há pouco, a Jovem Pan entrevistou Deltan sobre o caso e também repudiou a justificativa do relator do caso no TCU, o ministro Bruno Dantas. Vamos acompanhar a fala do Dallagnol. Adotado um modelo concebido para situações eventuais e excepcionais, o que claramente não era o caso da Força-Tarefa da Lava Jato, como forma de dar aparência de legalidade a uma prática antieconômica, imoral, ímproba, lesiva aos cofres públicos e, por tudo isso, manifestamente irregular. Esse modelo adotado foi um modelo que já tinha sido adotado na Força-Tarefa do caso Banestado com sucesso, foi adotado mais uma vez. E ele tem previsão na lei. A lei manda você pagar diárias quando você desloca procuradores de outras cidades para virem para Curitiba trabalhar. Bom, vamos lá. Piperno, se já tinha a regra do jogo, por que eu vou responsabilizar ele por essa atitude? Estão perseguindo o Dallagnol? William, eu Sim acho ou não, que... Piperno? Vamos lá. Estão Não, perseguindo ou não? Não tem nada de perseguição. O Tribunal de Contas da União... E, por sinal, o Bruno Dantas, né, o conselheiro Bruno Dantas, nem de longe pode ser considerado alguém, por exemplo, hostil ao governo, a algumas pautas que a Lava Jato defende, mas fez uma análise técnica e, dentro daquelas regras, ele considerou, então, gastos excessivos com diárias ao longo aí de muitos anos. Então, ele solicitou a devolução, os valores são corrigidos, né, porque, enfim, houve uma inflação grande daquele período para cá, e isso também não é novidade nenhuma. Há muito tempo se dizia que isso poderia acontecer. Agora, quais as implicações? Uma delas é que essa condenação pode impedir que o ex-procurador concorra a deputado federal. Veja, com essa condenação de hoje, ele não está automaticamente excluído das eleições, até porque ele vai recorrer, isso tem que passar, inclusive, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, ainda é muito cedo para dizer que ele será impedido de concorrer. Mas abre-se, sim, a possibilidade de que lá na frente essa condenação seja mantida e, caso isso ocorra, ele estaria, então, fora das eleições. Marco, vamos lá. Eu pego o ex-coordenador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, eu pego o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o procurador João Vicente Romão. Essas pessoas trabalharam e conseguiram devolver para os cofres públicos 15 bilhões de reais. E agora estou dizendo o seguinte, olha, vocês gastaram demais com as diárias, R$2.800.000. Isso não parece uma perseguição ou eu estou equivocado? William, eu gosto muito da sua leitura e a maneira como você encarou agora a temática. Porque você é formado em Direito, William? Não. Exato. E eu sinceramente não considero necessário a formação jurídica para que a pessoa consiga vislumbrar o grau de contaminação política que existe em alguns órgãos e algumas instâncias do aparato burocrático em Brasília. Agora, tem que fazer aqui uma correção para o Piperno, mas é normal, assim. Quando você não estuda o sistema, você vai errar, você vai incorrer em alguns erros metodológicos aí, estruturais de análise. Por quê? Você tem a possibilidade, sim, de rever isso jurisdicionalmente. Então, você vai tramitar isso daí, provavelmente, na esfera do Poder Judiciário. Por meio de ação anulatória, você vai revisar o que foi dito no âmbito da decisão do Tribunal de Contas da União. Lembrando que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. E o próprio Dallagnol falou, e falou muito bem a respeito disso, né? Você tem os conselheiros do Tribunal de Contas, que 4 foram objeto de investigação na Lava Jato e que tem, claro, algum tipo de interesse pessoal de retaliação. E fica muito clara a retaliação nesse sentido.
Então, de novo, isso vai ainda tramitar pelo Poder Judiciário. E daí, outra correção para fazer para o Piperno. Aqui não é nenhum tipo de ilicitude eleitoral, não se está falando aqui em crime eleitoral, nada nesse sentido. Então, o foro competente para dirimir essa questão é o Poder Judiciário, né? Não é o Poder Judiciário no âmbito eleitoral, não é Tribunal Regional Eleitoral, nem Tribunal Superior Eleitoral, porque não é pertinente, são temas completamente dissociados. Então, é óbvio, mas isso representa uma temática maior, que é a seguinte: você tem em Brasília todo aquele aparato, tanto Conselho Federal da OAB, contaminado por decisão política dos seus dirigentes, Tribunal de Contas da União, que sim remete a uma decisão que vai ter um véu de tecnicidade. Mas, infelizmente, nesse caso, fica evidente que existe aí um conflito de interesses na hora de julgar as contas dos procuradores. Então, de fato, não é uma decisão que expressamente me parece técnica. Pelo contrário, ela parece uma perseguição aos procuradores que, por sua vez, estavam investigando os conselheiros do Tribunal de Contas da União hoje. Eu até fui ler, porque eu falei, eu acho que eu entendi errado. Mas eu fui ler a entrevista exclusiva que ele deu à Jovem Pan News. E aí vem o seguinte, abre aspas, a Procuradora-Geral da República veio aos autos e disse que não existia como implantar um sistema alternativo. Não só a Procuradora, mas a área técnica dos servidores concursados do Tribunal de Contas da União. E, de novo, vêm os 4 ministros indicados politicamente e que foram delatados na Lava Jato, julgando a Lava Jato. É o rabo abanando o cachorro. Fecha aspas. Piperno. William, eu acho que esse processo todo, ele tem realmente esquisitice. É óbvio que isso também é uma coisa estranha. Agora, aí que está o negócio. Esses ministros, eles fazem parte de um tribunal Conselheiro. que é... Exato, desculpa. Os conselheiros do Tribunal de Contas da União, assim como também os tribunais de contas, como são também conselheiros, os integrantes dos tribunais de contas estaduais, eles então atuam numa corte que é um órgão auxiliar do poder legislativo. Então, é claro que a condenação deles não é algo definitivo. Isso todo mundo apela à justiça e aí você vai poder reverter ou não. É óbvio que o fato de que os conselheiros também tivessem sido antes investigados, eu acho que é algo estranho. Então, é claro que a defesa de cada um deles também vai apontar isso. Agora, o que eu disse antes, não é que eles já se tornam automaticamente inelegíveis, é que a partir da condenação feita pelo Tribunal de Contas da União, então, se provocados, por exemplo, os tribunais regionais eleitorais podem então determinar que eles não sejam elegíveis. Da mesma forma como você tem, às vezes, um político afastado por irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, isso lá na frente pode ou não ser revertido e ele pode ou não participar de eleições. De novo aqui, eu não quero ficar corrigindo o Piperno toda hora, mas essa leitura está equivocada do ponto de vista técnico, porque, de novo, é uma decisão de um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Isso. Ela não tem caráter jurisdicional, ela ainda vai ser objeto de análise pelos tribunais na primeira, na segunda instância. Aí sim você pode, a partir da segunda instância, entrar com essa premissa sua. Então, tecnicamente, não faz sentido o que o Piperno falou agora. Ele está errado. Não estou errado. Essa postura dele tem um caráter ideológico, político. Estou errado. De, na verdade, tentar... isso vai ser tentado, tá? O que o Piperno está falando... Todos os grandes sites do país hoje eles vão apontar a possibilidade que eles esse é o problema. O Piperno não acredita na narrativa dessa grande mídia que está contaminada. Não, grande mídia não, de especialistas. Ele está de especialistas consagrados. O nosso querido amigo Piperno está contaminado tanto que pela grande o nosso mídia, procurador que na verdade nada mais é do que torcida.
está muito preocupado Essa porque é a ele questão. sabe que ele pode ser vetado. Gente, isso. eu não sei, mas eu, como não entendo nada de direito, eu fico um pouco confuso e acho que a turma em casa também. Porque eu acho que vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Porque a Procuradora-Geral da República, ela veio aos autos e disse que não existia como implantar um sistema alternativo. Não só ela, mas a equipe técnica dos servidores concursados do Tribunal de Contas da União. Aí depois ele vem e fala o seguinte, que os 4 ministros indicados politicamente que foram delatados na Lava Jato. É isso. É uma contradição flagrante de interesses. É um conflito flagrante. É um conflito que nulifica, anula completamente o julgamento. Você não pode ter um conselheiro que vai analisar um caso seu a respeito de questões, inclusive técnicas, e que os órgãos técnicos validaram. Você não pode ter um conselheiro querendo usar do cargo que ele ocupa, do cargo que ele exerce, para fins pessoais de perseguição ou de retaliação. O conflito de interesse fica evidenciado só por conta dessa decisão contrariar todos os órgãos técnicos que estão abaixo do TCU. Esses conselheiros, eles foram delatados, de fato. Essas delações em relação aos processos envolvendo os conselheiros não avançaram e, portanto, eles estão aptos. Eu só acho que realmente é algo estranho que esse processo tenha ido até o fim. E o Tribunal de Contas, por algum outro motivo, talvez não tenha apontado outros conselheiros, outros integrantes para julgarem essa questão. Agora, do ponto de vista técnico, não há empecilho algum.